Ó, Senhora Donatella Fontini? sou eu? A senhora está sendo intimada para depor como indiciada em inquérito policial instaurado para apurar as circunstâncias da morte de Marcelo Fontini. Eu tô sendo intimada a depor. Exatamente. Assine aqui, por favor. Novela favorita, capítulo 39. Quinta-feira, dia 7 de julho de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não é muito importante a sua inscrição. E é importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um capítulo aqui da novela do canal, o YouTube vai notificar você aí no seu celular, no seu tablet e no seu computador. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela em que a Donatella está se dando muito mal. Qual personagem vocês mais gostam, que mais marcaram vocês? E eu quero também saber, então comente aqui nos comentários de onde você assiste a novela. Vamos lá? Donatella é intimada para depor sobre a morte de Marcelo. Depois ela entra em choque, mas Bob fala que duas pessoas mudaram o depoimento para acusá-la e que queria saber o que Flora fez para convencê-los. Donatella acha que ele está desconfiando dela e manda Zé Bob sair dali, mas ele fala que está com ela e que ela foi inocente e confiou nas pessoas erradas. Depois diz que depois de tanto tempo vai ser impossível eles conseguirem provar que foi ela. Donatella fala que é claro, porque não foi ela, e que precisa ver Silene agora mesmo, e sai. Na cena seguinte, Irene tenta convencer Gonçalo a acreditar nos depoimentos que agora são verdade. Mas Gonçalo fala que Flora deve ter subornado elas. Irene diz que não deu muito dinheiro para Flora. E Gonçalo fala que se isso for verdade, coitada da Lara. Na cena seguinte, Harley e Lara tentam aproveitar a praia, mas Lara não consegue parar de pensar no depoimento que foi mudado. E se isso for verdade, a Flora ficou presa por 18 anos por um crime que não cometeu. E Harley lembra de Silene, falando que também erra. E Lara continua falando que não consegue acreditar que Donatella matou o pai dela a queima-roupa. E Harley pede para eles voltarem para São Paulo. Na cena seguinte, Silene é solta, mas diz que não quer encontrar Donatella, mas precisa passar em casa para pegar dinheiro que ela mesma escondeu. Na outra cena, Flora e Silveirinho falam sobre o caso e Flora diz que Donatella sempre enfia os pés pelas mãos quando está nervosa e ela mesma vai cavar a própria cova. Na cena seguinte, Silene chega em casa e Donatella está lá esperando ela e diz que não sabia que tinha que ter tomado cuidado com ela. Silene chora e manda as meninas entrarem e Donatella continua perguntando como ela pôde fazer isso com ela depois de tudo que ela fez por ela. Ela não podia ter feito isso. Silene diz que ela mesma é uma desgraçada. Ela, Silene. E Donatella chora perguntando o que a Flora fez para ela. E vai para cima dela, mas a Bob é segura. E Silene diz que não vai falar. E que ela não precisa mais se relacionar com ela. Donatella fica furiosa e diz que ela acabou com a vida dela. E tenta ir para cima dela de novo. Mas a Bob a tira dali. Na outra cena, Dedina olha Maria do Céu com Cassiano e pergunta se Damião terminou com ela. E Elias diz que acha que sim. A cena vai para Damião tentando convencer Maria do Céu a dançar com ele, mas Céu diz que não quer. Depois mostra Lorena tentando alertar Cassiano para ficar longe da Maria do Céu. A cena volta para Damião triste. Dedina se oferece para dançar com ele e Damião aceita. Na outra cena, Coppola e Elias elogiam Diduzinho. E nesse momento, Elias avista Augusto César chegando acompanhado de Maíra. A cena vai para Shiva, os receberam muito bem, e depois volta para Coppola tentando disfarçar a tristeza por Catarina não estar ali. Na cena seguinte, Catarina para de separar o feijão e começa a dançar sozinho.
A cena vai para Dulce, falando sobre as anotações na caderneta de Camila. Depois reclama dos relacionamentos dela com esse bêbado. Rita fala que não aguenta mais nem ouvir a voz dela e sai. Na cena seguinte, Maíra parabeniza Elias e Augusto diz que a Maíra já está morando lá e chama Shiva para ir morar com ele, mas Shiva fala que quer continuar com Elias. Então, Elias e Augusto César brigam e Augusto diz que vai para o tribunal para atestar o exame de DNA, para provar que é filho dele. Na outra cena, a Átila pergunta por que ela está fugindo dele. E nesse momento, Cassiano chega e pergunta que história é essa. Na cena seguinte, Donatella chega na casa de Gonçalo e diz que ele tem o dever de ajudá-la. Irene diz que ela deveria ter dado boa noite. Depois entra. Donatella entra em desespero e diz que vai encontrar Lara na missa de Marcelo, mas Gonçalo aconselha ela a não ir. Donatella diz que não acredita que eles convidaram Flora, e Gonçalo diz que já está cansado e não aguenta mais. Então Donatella se desculpa pelo incômodo e sai. Na outra cena, Maíra tenta arrumar o armário, mas Augusto briga por causa das roupas da Rosana. Maíra se revolta e arruma as coisas dela para ir embora, mas Augusto vai atrás dela e diz que não sabe mais viver sem ela e que a ama. Na outra cena, Alicia presenteia Duduzinho com dinheiro, mas ele não aceita. E Alicia conta que Romildo está triste, mas Duduzinho diz que não volta para casa e que vai arrumar um emprego. Na outra cena, Romildo chega para parabenizar Elias e pede para conversar com ele. Mas Elias diz que não tem nada para falar com ele. Damião se revolta e joga as coisas na cara dele, mas Romildo ignora ele e sai. Na outra cena, o gerente diz que Alicia deixou o hotel pago para ele e Duduzinho fala que está interessado na vaga de porteiro e consegue um emprego. Na outra cena, Cassiano tenta pressionar Átila para dizer o que está acontecendo e diz que sentiu o clima ontem à noite, mas Átila diz que não era nada. Na outra cena, Cida e Lorena falam sobre as contas. Cassiano as encontra e mal fala com Cida e sai. Cida percebe, mas Lorena diz que não é nada com ela e sim por causa da Lara. Depois a chama para conversar e diz que Átila não faz mais sexo com ela e que ela fez certo em não casar com ninguém. Cida diz que todo mundo quer alguém para dormir de conchinha e que sexo não é tudo. A cena vai para Cassiano se embebedando na sinuca. Depois Maria do Céu chega e o seduz e a cena vai para eles fazendo sexo no carro. Edivaldo chega no bar e Léo conta que viu Céu e Cassiano juntos. E Edivaldo sai atrás de Maria do Céu e os pega no flagra. Ele bate em Maria do Céu e a leva para casa. Na cena seguinte, Harley chega e Silene chora com ele e pede para ele pedir demissão no emprego. Harley promete que vai fazer o que ela quer. Na outra cena, Gonçalo conta que Silene mudou o depoimento. Lara pergunta por quê e Gonçalo fala que Flora ameaçou eles. Lara diz que então Donatella pode ser culpada e Gonçalo diz para eles não pensarem assim, porque podem estar cometendo um erro. Irene grita para ele ir ficar com Donatella então e consola Lara. Na outra cena, Donatella conta como foi horrível na delegacia e diz que ninguém mais entende. E Zé Bob tenta animá-la, mas Donatella se tranca no quarto e diz que precisa da Lara. Na cena seguinte, Edivaldo xinga Maria do Céu, que diz que ele a chamou de vagabunda, então ela vai sair para fazer programa. Na cena seguinte, Cassiano escuta Maria do Céu chamando e ela conta que o pai dela colocou para fora de casa e pede para ficar ali. Na cena seguinte, Zé Bob chama Lara e diz que Donatella precisa falar com ela. E Irene tenta alertar Zé, dizendo que Donatella é perigosa. Na cena seguinte, Lara chega e Donatella abre a porta para ela. Donatella fala que Silene mudou o depoimento, que não está mais aguentando isso e pensou em fazer o pior hoje. Lara diz que ela é egoísta e acha que os próprios sentimentos são maiores do que os dos outros e que não pode esquecer que ela tem dois lados, o lado frágil e o lado sombrio,
que contrata um homem para se cortar e que acha que foi ela que matou o pai dela. Lara fala que acha que foi ela quem matou o Marcelo. Donatella manda ela repetir e diz que não a conhece mais. Lara pergunta se ela tem outra explicação para eles terem mudado o depoimento dela. E Donatella diz que foi Flora que subornou eles e que não acredita que ela acha que ela, Donatella, matou o homem que mais amou na vida. Lara diz que a ama, mas que hoje não consegue acreditar em nada no que ela diz. Donatella fala que quer acabar com tudo e pular da janela. Lara diz que não vai cair nesse jogo e manda ela pular então. Donatella manda ela respeitar, mas Lara diz que ela, Lara, foi só um negócio para ela, Donatella, e que não a conhece mais, e sai. Mas antes, Donatella pede de joelhos para ela não ir. Zé Bob vê Lara saindo e vai tentar falar com Donatella, mas ela pede para ele deixá-la em paz. Na cena seguinte, Silene encontra Silveirinha e Dodge. E Dodge diz que tem um favor para pedir para ela e pergunta para Silveirinha o que ele fez para mudar o depoimento. Silveirinha fala para Silene contar para ele, se tiver coragem. Na outra cena, Maria do Céu faz drama e diz que não tem para onde ir. Lorena fala que se ela voltar, o pai aceita. Mas Maria do Céu diz que nunca vai querer voltar para casa, que o pai dela nunca vai querê-la de volta depois do que aconteceu. Lorena pergunta o que houve e Cassiano manda Maria do Céu ir dormir no quarto dele, que ele vai dormir na sala. Na cena seguinte, Lara conta que esteve com Donatella, mas não quer falar sobre isso. Irene insiste e Lara conta que falou que acha que ela matou o pai dela. E Gonçalo fala que ela não poderia ter feito isso e que pode ter cometido um erro. Lara fala de todos os erros dela e diz que queria, mas não consegue acreditar nela. Gonçalo sai furioso e Irene consola Lara. Na cena seguinte, Zé Bob bate a porta e diz que vai arrombá-la. Então, Donatella abre e diz que não aguenta ouvir o que Lara disse, mas quer fingir antes de jogá-la na cadeia. Zé Bob fala que não, porque ela não é culpada de nada e pede para ela se acalmar, mas diz que precisa ir na redação, mas vai ligar de 15 em 15 minutos para ela. Na cena seguinte, Maíra pergunta para Zé sobre Donatella, e Zé Bob diz que Donatella está péssima, e nesse momento Flora chega e Zé pergunta o que ela está fazendo ali. Flora diz que foi dar uma entrevista a pedido de Tuca e vai contar o que aconteceu para quem quiser saber a verdade. A cena vai para Zé Bob vendo Flora dando a entrevista. E quando Flora vai sair, ele a segura e pergunta o que ela quer. Flora diz que quer limpar o nome dela apenas e sai. Então Zé Bob entra na sala de Tuca e diz para ela não acreditar em Flora, mas Tuca fala que só ele não acredita nela e sai. Na cena seguinte, Maria do Céu sai de fininho e deita com Cassiano, que acorda e se afasta. E Maria do Céu fala que quer o mesmo que ele e pede uma chance para fazer ele esquecer a Lara, mas Cassiano manda ela ir para o quarto. Na outra cena, Silene chega na casa e Harley a pressiona porque ela dizia que Donatella era a melhor amiga dela. Silene fala que não quer falar sobre isso e manda ele sair desse emprego. E Harley diz que não. E Silene alerta ele para se afastar dessa gente. E entra. Manuzita chega e tenta seduzir Harley, mas ele diz que não quer e se afasta. Na cena seguinte, Cassiano chega na venda de Vanderlei e ele conta que Maria do Céu contou que eles estão noivos e o herdeiro está a caminho. Cassiano corre para casa e briga com Maria do Céu. E Maria do Céu diz que eles têm uma história e que vai dar um monte de filho para ele. Mas Cassiano diz que não quer ela como esposa. Maria do Céu fala que a ama e que vai ter paciência em esperar por ele. E diz que vai embora se ele quiser, porque sabe que ela é a mulher da vida dele. Cassiano fala que quer sim. Maria do Céu se despede dos pais dele, dizendo que logo Cassiano vai querer que ela volte.
E assim termina o capítulo 39 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário, comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.